dá mais capacidade do povo trabalhar? O governo ou a internet? Eu acho que a iniciativa privada, o governo atrapalha muitas vezes. É isso que eu tô te falando, O governo, cara. para você criar uma empresa, você tem que pagar 3 vezes o valor do salário para um cara, pro Estado. É isso que eu tô te falando. E aí, pior, você tem uma cultura de demonização do empresariado que o cara acha que o dono da padaria é tão filho da puta quanto, sei lá, o Roberto Marinho, o Bill Gates, entendeu? Os caras que geram emprego, que geram renda, que geram trabalho, que estão na iniciativa privada, o micro e médio empreendedor, eles estão desvalorizados numa cultura. Por que o Brasil quer ser funcionário público? Olha que cultura desgraçada que a gente tem. Porque quer estabilidade. Ele sabe, e nem dá pra culpar o sujeito. Ele quer uma estabilidade eterna, porque ele sabe que no empreendedorismo, a vida é uma merda. Se você é dono de sua sorveteria pra você falir no dia seguinte, por causa dos entraves sociais, direitos trabalhistas, não sei o quê, você arrebenta. Então você fica com direitos a mais pro trabalhador e emprego nenhum. Por que não tem nem justiça do trabalho dos Estados Unidos? Eu acho tão engraçado. Nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho. E tem um mercado de quase pleno emprego. Né? E aqui essa merda, cheia de direitos trabalhistas, sindicais, etc. Por isso que eu falo, não importa o merda que tá no governo. Hã? Não importa o merda que tá no governo. Mas o discurso do bolsinho, não muda bondade, porra nenhuma. eventualmente Não muda porra é liberal. Não sei se ele vai cumprir. Tá bom, ele não teve oportunidade. Ele fala de um jeito melhor que o Lula. Ok. Não fala do jeito melhor. O discurso dele é contrário do Lula. Hoje. Tá bom. Isso é bom. Positivo, na minha senhor. opinião. Mas não vou Mas ele votar. promete alguma coisa. O Lula promete só merda. Tudo bem, tudo bem. Se eu falei, se tivesse uma arma na cabeça, eu votava no Bolsonaro. Já Mas revelou seu lado bolsonarista. eu não acredito na evolução da sociedade através do governo. Você acredita na revolução? Mas o governo atrapalha. O governo ele atravanca. Não adianta. Mas ele pode tentar a política travancar tá aí, o que cara. quiser. Ele nunca vai impedir a população de querer o melhor pra ela. Tá, Não mas vai. se ele colocar o imposto, sei lá, no Uber, o cara tem que pagar 3 vezes o valor do Uber, o Uber se extingue. Aí acaba como profissão, acaba pro consumidor. Você percebe? A importância do governo, sempre vai haver um Estado de governança, é fundamental. Então não adianta você dizer, não ligo pra quem eu vou votar. Tem que ligar, monarca. O menos ruim é menos pior do que o cara que vai fuder a vida do trabalhador fingindo que vai salvá-lo. É menos ruim você votar no Bolsonaro, que pelo menos acredita na liberdade restrita de expressão e de trabalho, do que votar no Lula, que fala que o Covid foi um presente de Deus para as pessoas perceberem a necessidade do Estado, não deixar ninguém trabalhar e dar uma melancia e um pedaço de salame para as pessoas, achando que as pessoas vão estar felizes com isso. Eu não acho Você que percebe? o Bolsonaro acredita nisso. Ele mandou prender uma mulher que xingou ele. Eu não acho que ele acredita Mas nisso. isso foi uma exceção, Não importa, cara. isso Ele mandou mostra- prender, depois saiu. Ele mostra que ele não é um cara comprometido com liberdade de expressão. Não, mas Eu não eventualmente... mandaria ninguém prender porque me xingou. E não foi porque xingou, porque a mulher, de alguma forma, sentiu ameaçada. Ele O levou uma presidente da facada. República sentiu ameaçado por uma mulher Ele gordinha. levou uma facada, cacete. Ele foi vítima de Cara, tentativa de homicídio. Ele tava no palanque A dele mulher tá com um presa? monte- A mulher tá monte- presa? Ele era o presidente. A mulher tá presa? Não, ela ficou um dia na cadeia com Então você sob tá grave justificando ameaça. como certo o que ele Não, fez. não sei, não tô dizendo que é certo. Não tô dizendo que é certo, tô dizendo Tá tentando assim, que justificar. as pessoas que estão na cadeia, Roberto Jefferson tá com tornozeleira eletrônica até hoje. Oswaldo Eustáquio, que foi um jornalista que foi acusado, sabe-se lá do que até hoje, como discurso de ódio, fake Conta news, ou mais coisa do esse tipo. Ovado Eustáquio. Tá eventualmente paraplégico, ficou paraplégico em Na circunstâncias adversas dentro da cadeia, ficou 8 meses na cadeia e eventualmente sem processo, sem saber do que está sendo acusado. Daniel Silveira, que fez uma meia dúzia de desaforos ridículos ao ministro, foi condenado a 8, 9 anos. Ou seja, esse grau, mais uma vez, o grau de proporção que você coloca entre o Bolsonaro, que é alguém lá do, sei lá, do Ministério da Justiça mandou prender uma mulher, ficou um dia na cadeia, e entre outras pessoas foram condenadas sem o legítimo processo legal, tiveram na cadeia, foram humilhadas, foram desmonetizadas, estão sendo perseguidas, estão sendo exiladas. Você percebe Não que dá. isso aconteceu dentro do governo Bolsonaro? Mas de que forma? Em qual proporção, No Monark? sentido que aconteceu com ele estando lá. Por isso que eu não acredito Mas não que tem faz ninguém diferença. preso pelo governo Bolsonaro, não, tem preso não tô falando político. que foi o governo Bolsonaro que fez. perseguição. Eu sei, Adris, calma. O que eu tô te falando é o seguinte. Não importa que o Bolsonaro tá lá. As coisas continuam sendo do jeito que querem que sejam. Porque não faz diferença em quem você vota. Faz. Não faz! O STF prende pessoas. O Lula quer um Estado controlador. O Lula quer revogar a reforma E trabalhista. não faz O Lula diferença promoveu se o- a maior corrupção da história da República. O Bolsonaro não fez nada disso. E o Bolsonaro Ele tem impediu o defeito. STF de prender a galera?
Mas se ele impedisse, ele seria considerado ditador, eles prendiam ele. Mas é isso que eu te fichavam falando, o cara. O jogo tá comprado. Então não é comprado. Não tá comprado. É uma ingenuidade achar Olha que só, o seu voto vai mudar alguma coisa. A contraposição do Não vai Bolsonaro mudar dando nada. a graça divina lá, do perdão divino, misericordioso ao Daniel Oliveira, já é uma contraposição ao desmando ditatorial de um STF. E ele jogou nas 4 linhas da Constituição. Então dizer que ele não tá fazendo nada, ele tá tentando. Através do discurso e através da ação limitada que lhe é garantida pela Constituição. Você percebe? Ele, em nenhum momento, ele atropelou as leis, ele atropelou a Constituição, como o STF fez. Porque ele é refém. Cara, mas se ele é refém, ele pode deixar de ser refém pelo apoio popular. Então, assim, é utópico? É esperançoso? Mas, eventualmente, é o que a gente tem. Não, se tivesse um candidato melhor que o Bolsonaro, beleza. Não tem projeção de possibilidade de vitória de alguém que não seja Lula e Bolsonaro. E aí, eu, ao contrário de vocês, sem arma na cabeça, pela livre consciência, sabendo do poder de comunicação ínfimo que eu tenho, mas que seja válido como o seu, vou votar no Bolsonaro. Não dá pra comungar com a ideia de que o Lula volte ao poder na cena do crime. Olha só o que tá acontecendo. O Alckmin falou que o cara tava querendo voltar na cena do crime e o cara tá acompanhando o cara na cena do crime. Olha só o que virou a política brasileira. Eu sei, é loucura. Entendeu? É loucura, é Por isso que eu não vaidade. tenho mais crença É nenhuma mau nessa caratismo. porra. O cara promoveu o maior esquema de corrupção da história e tá prestes, talvez, a voltar à presidência da República depois de sair da cadeia. Minha opinião, Um ano depois o cara sai da cadeia, do presídio, condenado, vai ser presidente. Isso não é saudável em qualquer democracia no mundo. Concordo. Pelo amor de Deus. Concordo. Então eu voto no Bolsonaro. Bolsonaro tem defeitos? É tosco, é o tiozão do pavê, sei lá. Mas, pelo amor de Deus, isso é defeito comum de um ser humano. Não é um cara que é um corrupto assumido e um estatista louco que quer prender o trabalho das pessoas. Tudo bem. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.